A temporada Desfraude que o Pedagogas em Ação trouxe para você está chegando ao fim, mas isso não quer dizer que o assunto acabou. E hoje nós vamos concluir conversando um pouquinho sobre aqueles desconfortos que podem surgir no processo de desfraude. E os desconfortos são esses. Primeiro, constrangimento. Ai não, Carol, de novo. Horrível. Apaga isso. Para. E hoje nós vamos concluir conversando um pouquinho sobre alguns desconfortos que a criança pode passar no processo de desfraude. Por exemplo, o constrangimento. A criança nesse processo, ela não deve se sentir constrangida por talvez deixar escapar um xixi, um cocô, até porque lembra que a gente conversou sobre alguns gestos que não são positivos? A criança ela associa esses gestos no momento que ela deixa escapar o xixi e o cocô. Então a criança pode ficar muito constrangida, muito vergonhosa. Por conta disso também, ela pode sofrer algumas limitações. Quais são? Ela querer ir a um determinado banheiro, normalmente é o da própria casa, ou até mesmo querer usar um tipo de recurso apenas, ou só o pinico, ou só o troninho, ou só o vaso com um redutor. E também ir ao banheiro só com uma determinada pessoa. Isso é um tipo de limitação. Além, claro, de ter crianças que simplesmente ficam com uma prisão de ventre muito grande por conta disso. A outra também, o outro constrangimento é sobre uma frustração. A gente sabe que no processo de desfraude pode escapar o xixi e o cocô, mas dependendo de como a família vai lidar com isso causa uma frustração muito grande. Por exemplo, quando a criança deixa escapar um xixi e um cocô, normalmente o que as pessoas fazem? Nossa, que feio, fez xixi na calça. Onde que tem que fazer xixi e cocô? No vaso ou no pinico. Só que na cabecinha da criança, vamos imaginar que funcione mais ou menos assim. E ela pensa, feio? Feio por quê? Eu não estou fazendo nada demais, eu estou fazendo aquilo que eu sempre fiz. E quem tirou minha fraldinha não fui eu, foi você. Então, para a criança é um pouco contraditório essa questão do desfraude feito de uma forma que não seja muito saudável. Então, a criança precisa ser lembrada para que serve o banheiro, a função do banheiro, do porquê que ela vai ao banheiro. Então, você pode perceber que o desfraude ele é um processo que começa bem antes. Então, são esses alguns dos desconfortos. Veja só, eu vou te passar um pedacinho da minha experiência sobre o desfraude. O desfraude do Davi começou quando ele nasceu, é isso mesmo. Quando ele nasceu, em janeiro de 2016, eu fiz um combinado com meu marido e com os meus familiares, com as pessoas que estariam próximas ao Davi e que eu sabia que iria trocá-lo. Então, o combinado foi o seguinte, que todas as vezes que a gente fosse trocar ele, e principalmente quando estivesse de cocô, nós não iríamos tampar o nariz e nem fazer esses tipos de gestos. Eu tô focando bem essas questões dos gestos porque a criança, a gente sabe que aprende por associação, ela associa o mundo. E esse ponto no processo do desfraude é muito importante. E depois desse combinado, assim fluímos durante esses 2 anos e meio. Quando eu fui tirar a fralda do Davi, eu já estava imaginando tirar em julho de 2018, mas bem antes, quando ele tinha por volta de 6, 7 meses, ele aprendeu a falar a palavra xixi e cocô. Eu brinco que a segunda palavra que ele aprendeu depois de mamãe é xixi e é cocô. Porque eu fiquei falando para ele exaustivamente a palavra xixi e cocô. Com 7, 8 meses após ele ter aprendido, eu passei por um segundo processo, que foi qual? Ele me avisar quando ele estivesse com a fraldinha suja. Ou seja, eu provoquei nele um certo incômodo de quando ele estivesse com a fraldinha suja para ele me avisar. A partir daí, o processo foi bem simples. Por quê? Ele entendeu o que era xixi e cocô, ele sabia quando ele estava sujo e pedia para ser trocado. Depois desse processo, só foi avisá-lo, olha, nós vamos tirar sua fraldinha. Depois que ele aprendeu a falar xixi e cocô, depois que ele aprendeu a me avisar quando ele estava com a fraldinha suja,
nós começamos a incentivá-lo a avisar antes dele fazer cocô. Então, é meio complicado, mas olha só como que funcionou. Eu falava assim para ele: Davi, você quer fazer cocô? Davi, você vai fazer cocô? Isso é um simples exemplo, né? Uma ilustração. É claro que essa parte foi um processo um pouquinho mais longo, mas na cabecinha dele ele já estava começando a associar esse período do desfraude, da retirada da fraldinha. E depois disso tudo, eu fui avisando ele uns 3, 4 dias antes, e eu falava: olha, Davi, você vai tirar a fraldinha, você vai usar o banheiro. E eu citava o nome de alguns amiguinhos da salinha dele que vão ao banheiro no colégio. Isso foi ajudando ele a amadurecer. Depois disso, quando eu tirei a fralda dele durante o dia, eu tirei todas as fraldas do campo visual dele que estivesse em casa e continuei com a fraldinha noturna, né? Para não ser um desfraude tão brusco. E como a gente estava no período de inverno, eu não queria passar pelo processo de ficar molhado, de ter que trocá-lo no período da madrugada. Quando eu tirei a fraldinha do Davi, foi super tranquilo. Porque eu levei ele várias vezes ao banheiro antes de deixar escapar. E ele já sabia por que tinha que ir ao banheiro. Então, para ele ficou muito simples, para ele ficou muito claro. Então, olha só, hoje o Davi está com 2 anos e meio. E se ele deixou escapar o xixi mesmo, aquele xixizão de molhar a calça, 2 vezes foi muito. Cocô, então, talvez ele tenha deixado escapar 1 vez. Porque ele entendeu que precisa ir ao banheiro antes de fazer o cocô e o xixi na cuequinha. Bom, essa foi minha experiência. E só para retomar, lembrando que eu preferi usar todos os recursos para o Davi desfraldar. Então, hoje ele faz xixi no pinico, no troninho, no vaso com redutor e no vaso sem redutor. Essa foi a minha experiência. Agora, olha só, eu tenho um relato aqui de um papai. E esse papai, ele se lembrou na época do desfraude da filha. Ele disse, hoje a filha dele é adulta, mas ele disse assim, que a filha dele na época, ela achou tudo muito bonito, aquele vaso colorido, aquele vaso rosinha, despertou nela uma curiosidade, né? A questão do vaso, da cor. Eu também tenho outro relato de uma professora, que além de pro é mamãe, que ela disse assim, que quando a filhinha dela ia ao banheiro, ainda pequenininha, a mãe sentava no banheiro com ela, sentava no chão mesmo e ficava conversando. E a filha, quando fazia cocô, falava assim pra ela: mãe, aqui tá fedor, né? Tá um fedor aqui. Sabe o que essa mãe respondia? Ah, filha, mas eu gosto do seu fedorzinho. Já o relato de uma mamãe, muito minha amiga, uma amiga de infância, ela disse que o desfraude foi muito natural, foi muito saudável, porque ela esperou o tempo da filha, o tempo da criança. É muito importante a gente ter essa paciência de espera, até porque demanda um esforço, né, da criança, da família, dos pais e da escola também. Essa mãezinha fez uma parceria com a escola e eles falaram a mesma língua, o que foi muito importante também. Já o relato de uma outra mãezinha, ela disse que a primeira filha dela, ela tirou antes, com 2 anos e 1 mês. E... o que foi, Carol? Tá certo. Ah, desculpa. Já de outra mãezinha, ela tem 2 filhas. Da primeira filha, da filha mais velha, ela tirou a fraldinha com 1 ano e 1 mês. E foi muito tranquilo, foi um processo bem rápido, bem natural. Tirou só da noite, só de dia, e depois de um tempo ela tirou da noite. Já da segunda filhinha, ela tirou com 2 anos e meio. Só que teve uma volta no desfraude. Ela tentou tirar, não deu certo, não estava indo bem, vamos dizer assim. Ela retomou a fralda. Quando de repente a própria filha pediu para tirar a fralda. E aí ficamos todos surpresos, porque ela pediu para tirar a fralda de dia e em seguida já tirou da noite. Tá vendo só como é importante esperar o tempo da criança, esperar esse amadurecimento da criança para tirar a fraldinha? Não precisa de pressa, não precisa ser rápido e nem entrar nessa moda de ser antes ou bem pertinho dos 2 anos. A criança precisa se sentir segura, madura,
confortável e tem que ser de uma forma bem natural, bem acolhedora. Bom, gente, como eu disse, esse assunto, essa temporada se encerra aqui. Bom, gente, como eu disse, essa temporada Desfraude se encerra aqui, mas tem muito assunto. Se você quiser, pode comentar, pode compartilhar, a gente continua. Bom, gente, como eu disse, a temporada Desfraude daqui acabou, mas esse assunto... 3, 4. Bom, gente, como eu disse, a temporada Desfraude do Pedagogas em Ação acaba aqui, mas ainda tem muito assunto pra gente conversar, viu? Deixe seus comentários, tá bom? Eu gostaria de aproveitar e fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha mentora, Dani Mori, que me ajudou, me incentivou, me despertou para colocar em prática alguns projetos e desejos que há anos estavam guardados. Em segundo lugar, eu quero agradecer a Ana Carolina da biblioteca, a minha grande amiga, e ela também complementou esse trabalho. Então, um super beijo para vocês e agradecer a todos que participaram e têm visto os vídeos do Pedagogas em Ação. Me ajudem com feedbacks. E a próxima temporada, que já está no forno, o Pedagogas em Ação vai trazer para você o mundo da leitura. O que foi? E a próxima temporada que o Pedagogas em Ação vai trazer para você é sobre o mundo da leitura.